Fala pessoal, tudo bom? João César da High Sales Digital Performance e hoje a gente vai falar como que a gente trabalha para capturar as melhores palavras-chave, tá? Então, assim, beleza, a gente fez lá as pesquisas, fez lá o nosso Word Mapping, tá? E depois que a gente fez as pesquisas de Word Map, a gente vai ter que, na prática, verificar se essas são realmente as melhores palavras-chave e também como a gente consegue novas palavras-chave, ok? Só lembrando aqui que é bem importante você ter isso na sua mente o tempo todo, que sempre você precisa ter uma campanha estruturada com o nome da campanha, ok? E aí, a partir daí, você ter grupos de anúncios, tá? Para cada tema que você quer anunciar, ok? Então, imagina só aqui, depois a gente vai até dar um exemplo prático dessa incubadora de empresas, mas digamos que a gente queira fazer um grupo de anúncios para incubar empresas com soluções para cidades inteligentes e um outro grupo de anúncios de incubar empresas, incubar startups com soluções para a cidade. Então veja que é importante você ter essa variação de grupo de anúncio, por quê? Porque você vai falar exatamente com o público, você vai aparecer exatamente para o público que está procurando aquilo especificamente. Então, uma coisa é incubar empresa, a outra coisa é incubar startup, que está começando, etc. e tal. Incubar empresa já é algo mais estruturado. De repente você fala assim, eu quero incubar uma ideia. Enfim, eu quero ter uma aceleradora de empresa. Então, são grupos de anúncios diferentes, ok? Depois você vai fazer os seus anúncios relativos ao grupo de anúncio, tá? Por quê? Porque daí você vai colocar palavras, headlines e CTAs específicos para esse grupo de anúncio. Então, quando a pessoa procurar, por exemplo, uma palavra-chave que também vai ser específico àqueles anúncios e ao grupo de anúncio, se a pessoa for lá no Google e procurar incubadora de empresas, o que vai aparecer para ela? Anúncios falando de incubadora de empresa, e se ela procurar incubadora de startup, vai aparecer para ela anúncios falando sobre incubadora de startup. Por isso é importante você ter essa diferença, ok? Então vamos passando aqui rapidinho. Vamos dar mais um exemplo aqui. Por exemplo, curso de guitarra. Imagine que você vai fazer um curso de guitarra e você faz dois grupos de anúncio, um para curso de guitarra e outro para treinamento de guitarra. Perceba que basicamente é a mesma coisa, mas quando a pessoa procurar por curso de guitarra, vai aparecer para ela anúncios falando, olha, o melhor curso de guitarra. E aí aquilo, para a cabeça da pessoa, ela encontrou o que ela está procurando, tá? Se for um treinamento de guitarra, você coloca lá treinamento de guitarra e aparece o anúncio para a pessoa exatamente da forma que ela procurou. Você pode ter variações também de outros grupos de anúncios aqui, quantos forem necessários, como por exemplo, curso de guitarra online, curso de guitarra para iniciante, e aí você coloca as palavras-chave e os anúncios relativos para aquilo que o usuário está procurando. E aí você acerta na veia, a pessoa ela olha e fala, puxa, é isso aqui que eu estou procurando. Quando você pesquisa no Google e ele acha exatamente a palavra-chave que você está procurando no seu anúncio, ele já coloca em negrito, quer dizer, já vai dar um destaque. Então dá um pouco mais de trabalho, mas você vai ter realmente uma campanha de performance, ok? Então agora aqui vamos na prática, para a gente pegar aqui como é que a gente faz, quais as ferramentas a gente utiliza para fazer as nossas pesquisas de palavra-chave. Primeira coisa, só assim relembrando, tá? A gente tem aqui, por exemplo, isso aqui é uma conta de teste, todas as campanhas, vou entrar numa campanha qualquer aqui, no meu grupo de anúncios, tá? Então eu estou entrando exatamente aqui, ó, a campanha, e depois o grupo de anúncio, os anúncios e as palavras-chave, tá? Então vamos entrar aqui novamente, então eu tenho aqui a minha campanha, tá? O meu grupo de anúncio, podia ter 2, 3, 4, quanto quiser. Os meus anúncios, os anúncios que eu tenho, tá? De preferência 3, no mínimo 3, para você poder fazer variações. Também não faça 30, né? Mas 3 é um número bem bacana. E depois as palavras-chave, tá? Então você vai montando uma campanha bem estruturada, bem legal. Quando você pega aqui a palavra-chave, que você já vai ter seu Word Map, você vai ter as suas pesquisas, mas de repente você está com uma empresa que não tem isso. O que você pode fazer? Vamos pegar, por exemplo, aqui
o exemplo da incubadora de empresas, tá? Então a gente vai pegar aqui a incubadora de empresas e vamos para uma ferramenta chamada Ferramentas Planejador de Palavras-Chave. Clicando aqui, ele vai entrar no planejador de palavras-chave, tá? O que eu faço? Eu venho aqui e coloco as palavras-chave que, se você tiver o Word Mapping, show, tá? Então, incubadora de empresas, cidades inteligentes, soluções para cidades, etc e tal, tá? O que eu faço depois disso? Vamos até apagar aqui. Vamos pegar aqui só, por exemplo, incubadora de empresas, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu venho aqui e digito o que eu quero, tá? Mando ver os resultados e ele vai aparecer para mim os resultados daquela palavra-chave pesquisada, ok? Eu acho que eu já ordenei aqui por média, né? Já estava brincando aqui antes, tá? Então aqui aparece para gente a palavra-chave que você forneceu, tá? E depois ideias de palavras-chave que o Google dá relacionado ou às vezes nem é tão relacionado àquela palavra-chave, tá? O que a gente analisa aqui, o que a gente avalia? A quantidade de pesquisas, de 1000 a 10.000, a concorrência e o valor do lance, o menor lance e o maior lance, para a gente ter uma ideia de quanto eu vou colocar por palavra-chave no meu anúncio, ok? Então, o que eu faço aqui normalmente, tá? Eu pego a palavra-chave e todas as suas variações, pode ver que tem aqui tem 37 variações, tá? Quando tem muita variação, eu faço um download aqui, ele vai abrir para mim um arquivinho do Excel, entro no arquivo do Excel, trabalho essas palavras-chave e aí aqui eu vejo, por exemplo, o seguinte, incubadora de empresas, só incubadora, será que é uma palavra legal? Não sei, porque pode ser que você esteja lá, incubadora de ovos, incubadora de ideias, incubadora de startups, etc e tal, e não é isso que eu quero. Então, eu já vou aqui já separando as palavras positivas das palavras negativas. Simples assim. Abro aqui um bloco de notas, tá? E já vou colocando aqui palavras boas e ruins, ok? Então aqui, incubador de empresas é uma palavra boa e depois eu vou explicar para vocês o que é esse sinal aqui. Apenas incubador, exatamente incubador, eu não quero aparecer, então é uma palavra negativa, tá? E aí, aceleradora de startup, é algo que eu quero para esse anúncio? Não, então eu venho aqui, copio e coloco acelerador de startup, eu não quero para esse anúncio aqui. E assim eu vou para cada empresa, empresas incubadoras, isso aqui é uma palavra boa? É uma palavra boa, tá? Então eu vou montando aqui a minha relação de palavras-chave utilizando uma ferramenta gratuita do Google, tá? Uma outra ferramenta que a gente utiliza aqui é o SEMrush, tá? Essa ferramenta é uma ferramenta paga, acho que mais ou menos uns $100, um pouco menos, por mês. Então, se você tiver já uma relevância aí de clientes, etc. tal, sugiro você fazer um investimento, porque ele vai acabar te dando novas ideias de palavra-chave, tá? Então, aqui a gente colocou, entrou aqui no Keyword Magic Tools, ele tem, não é só um planejador de palavra-chave, essa SEMrush ele tem uma série de ferramentas bem legal, bem bacana, mas ele tem aqui o Keyword Magic Tools, tá? Eu vou colocar aqui a palavra-chave, mando pesquisar e ele me dá uma lista de outras palavras que eu já vou montando também, copiando e colando para a palavra-chave positiva e para a palavra-chave negativa. Veja, além de você saber para quem você quer aparecer, você precisa saber para quem você não quer aparecer. Isso é fundamental, porque senão o Google vai ser um ralo de dinheiro e aí você acaba perdendo muito investimento e desanimando, tá? Então, palavra-chave negativa é fundamental, beleza? Uma outra coisa que a gente faz aqui, por exemplo, eu utilizo esse software chamado Dicionário Criativo, é só você colocar no Google Dicionário Criativo, vai para ele, e eu começo a fazer pesquisas, tá? De palavras-chave semelhantes, de sinônimos. Então, por exemplo, aqui digamos que eu tenho aqui no meu bloquinho de notas, apareceu lá aceleradora de startups online. Online não é coisa para mim, então o que eu venho aqui? Online eu quero tirar, tá? Sei lá, aceleradora de empresas gratuita. Não, então gratuita não quero. Gratuita
eu já vou tirar daqui. Gratuita, eu vou tirar. E aí eu faço sinônimos. Gratuita, grátis, free e assim afora. A gente já tem um pouco mais de experiência, você acaba já trabalhando isso tanto na palavra negativa quanto na palavra positiva, tá? Posso fazer aqui, por exemplo, variações também, como, sei lá, digamos que eu tenho essa palavra aqui, conversão. Eu faço uma variação com acento, sem acento e também no plural, tá? O Google, ele diz que quando você coloca uma palavra-chave ampla, que é sem aspas, depois eu vou explicar um pouquinho melhor, que é sem aspas e sem colchetes, ele já pega todas as outras. Mas por via das dúvidas eu faço todas as variações. Se tiver C cedilha, eu coloco C cedilha, tá? Eu coloco C cedilha, eu coloco sem o C cedilha, eu coloco no singular, no plural e assim afora. E da mesma forma aqui nas minhas palavras positivas, tá? Então essa aqui é outra ferramentinha que eu uso. Uma outra ferramenta que eu uso, eu entro na Ctrl Alt, Ctrl Shift N e entro no navegador de uma forma anônima, para não pegar o meu perfil de acesso, tá? E aqui eu também digito incubadora, digamos que seja esse o de empresas, tá? E conforme eu já vou digitando, o Google já vai me dando referências de palavra-chave. Então, por exemplo, para palavra-chave negativa, incubadora de talentos, é o que você quer? Não, já vou lá e coloco na palavra negativa. Incubadora celta, é o que você quer? Não, já vou lá e coloco na palavra negativa. Incubadora neonatal, então em vez de eu colocar incubadora neonatal, eu coloco neonatal, porque às vezes tem outras variações e eu acabo já pegando as palavras negativas todas, tá? Olha aqui, legal, incubadora Florianópolis. Se você estiver na região de Florianópolis, é uma palavra positiva que você pode usar. Incubadora tecnológica, de repente é uma palavra positiva que é bacana para você, você também já pode usar, tá? O que mais que eu coloco aqui? Incubadora de empresas. Olha aqui, por exemplo, incubadora de empresas Sebrae. Possivelmente algum artigo, alguma coisa que as pessoas estão buscando. Então eu negativo a palavra Sebrae. Incubadoras de empresas em inglês. É o seu foco? Não, então eu já tiro inglês lá e coloco a palavra negativa. Incubadora de base tecnológica. Olha que legal. De repente isso é uma variação que fica bom para você. Simples assim, Ctrl C, vou pro meu bloquinho de notas e Ctrl V, ok? E aqui a gente depois vai falar para vocês que você pode ter uma pesquisa ampla, uma pesquisa exata e assim afora, tá? Então aqui também é uma forma que você vai utilizar para garimpar novas palavras-chave para a sua campanha, para o seu projeto, beleza? Bom, então, só resumindo aqui, vou abrir aqui o nosso mapa mental, que a gente sempre usa, tá? E esse mapa mental a gente já viu em outros vídeos, mas eu quero focar agora aqui nos anúncios de performance, tá? O anúncio de performance ele precisa ser estruturado, tá? E estruturado você tem a campanha, o grupo de anúncios, os anúncios e as palavras-chave. O que nós estamos focando aqui agora são nas palavras-chave, tá? Então a gente já falou para vocês como é que a gente trabalha as palavras-chave positivas, tá? Wordmap, planejador de palavras-chave, SEMrush ou uma outra ferramenta paga, se for o caso para você, se você tiver uma demanda, a aba Anonymous do Google, tá? E aí a gente faz variações dessas palavras usando o dicionário criativo, trazendo novas ideias para você poder fazer sinônimos daquela palavra, tá? A gente faz variações de singular e plural e variações de acentuação, C cedilha, etc, tá? As palavras negativas a mesma coisa, tá? Word mapping, planejador de palavra-chave, SEMrush, a mesma coisa. E agora eu quero falar para vocês sobre correspondência, tá? Na ferramenta do Google, você também tem algo que a gente chama de correspondência ampla, correspondência ampla, correspondência de frase, correspondência exata e modificador de correspondência amplo, que pode ser positivo mais ou menos, tá? O que é a tal da correspondência ampla? Lembra lá que eu coloquei uma palavra-chave assim, ó? Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que o Google, qualquer pesquisa relacionada com isso e até
sinônimos e o que ele entende que vai trazer uma conversão para você, ele vai mostrar o seu anúncio, tá? Então, ela é de uma variação ampla, tá? Eu posso fazer também correspondência de frase. Então, eu posso dizer assim, ó, eu quero apenas pessoas que digitarem na frase incubadora de empresas, tá? Então, aí ele vai pegar essas palavras aqui, ela vai ter que aparecer na correspondência. Ou não, eu quero uma correspondência exata, que daí eu utilizo esse símbolo, tá? Símbolo de colchetes, e ela vai, a pesquisa do usuário ela tem que ser exatamente como eu determinei na palavra-chave, tá? As palavras-chave, gente, é a base do seu anúncio, ok? A base para que o Google ele entenda como que ele vai fazer o seu anúncio aparecer e trazer performance da melhor forma, ok? Bom, isso eu posso ter tanto para palavras positivas quanto para palavras negativas, ok? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Nesse caso nosso aqui, lembra que eu coloquei essa palavra ampla aqui, incubadora de empresa? Mas eu não quero aparecer para incubadora. Se eu colocar incubadora aqui, o que vai acontecer? Vai trazer um conflito, porque eu tenho aqui a palavra-chave incubadora de empresas sendo boa, que vai acionar o meu anúncio, e a palavra-chave incubadora, tá vendo aqui, ó, que é ruim. Então quer dizer, e aí o que eu faço? É boa ou é ruim? Então eu posso resolver isso com o símbolo do colchetes, ok? Dizendo o seguinte, se a pessoa buscar no Google apenas por incubadora, eu não apareço. Mas se a pessoa procurar por incubadora de empresas, aí eu apareço. Beleza? Deu para entender? Vamos voltar lá no nosso mapa mental, tá? Então, a frase ampla. Vamos dar um exemplo, por exemplo, aqui de sapato masculino. Vou puxar mais para cá um pouquinho. Deixa eu aumentar mais um pouquinho isso aqui para ficar legal para você. Tá joia? Tá aqui, tá? Então, digamos que eu tenho aqui uma variação, tanto palavra positiva quanto palavra negativa, isso funciona da mesma forma, ok? Então, digamos que eu tenho aqui a minha palavra-chave sapato masculino, tá? O que vai acontecer? Se a pessoa procurar no Google por sapato de homem, sapato para homem, sapato masculino, quero comprar sapato para homem, quero comprar sapato masculino, sapato para homem, onde comprar, onde encontrar, tá? Ele vai aparecer, ele vai acionar o seu anúncio, ok? Então, a pesquisa ampla, a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser que tenha palavras-chave aqui que não vai aparecer. Eu quero sapato masculino gratuito. Então, você tem que dizer que a palavra gratuito, ela não vai acionar o seu anúncio, tá? Se eu utilizar por frase, que são aspas dupla, e colocar, por exemplo, na mesma expressão sapato masculino, com aspas dupla, tá? O que vai acontecer? Sapato de homem está descrito na minha palavra-chave? Não. Tá? Sapato para homem está descrito? Não. Apesar de que o Google ele diz que pequenas variações, por exemplo, sapatos masculinos apareceria. Tá? A palavra, a correspondência de frase, pequenas variações, ele acaba aparecendo. Tá? Sapato masculino, ok, aparece. Quero comprar sapato para homem, não vai aparecer, tá? Porque não tem isso aqui na frase, tá? Mas, por exemplo, aqui, eu quero comprar, não está aqui na minha palavra-chave, mas tem o sapato masculino, tá? Ou, quero sapato masculino, que está aqui a minha palavra-chave entre aspas, quero sapato masculino, onde comprar? Então, o que ele faz? Independente de onde aparece a frase, se você tiver a correspondência de frase, né, aspas dupla, aonde tiver e o usuário digitar essa frase aqui, vai aparecer o seu anúncio, tá? E se for exato, aí, como diz a palavra, a pessoa tem que digitar exatamente aquilo que você colocou, tá? Então, por exemplo, sapato masculino entre colchetes, só vai aparecer exatamente sapato masculino. Se a pessoa procurar, quero sapato masculino, quero comprar, onde comprar, por que comprar, não vai aparecer no seu anúncio, ok? E aí você tem também modificador amplo, positivo e negativo, tá? Que é, por exemplo, assim, digamos que eu coloque nas minhas palavras-chave mais sapato mais masculino. Então, aonde tiver na frase sapato masculino,
quero sapato que seja bom para masculino, vai aparecer. Onde comprar sapatos que estou interessado para masculino, vai aparecer. Enfim, estou dando um exemplo meio doido aqui, mas às vezes a pessoa digita assim, tá? E se eu colocar o modificador negativo, vai aparecer, por exemplo, aqui como é amplo, né? Isso aqui só funciona para amplo, então como é que vai funcionar? Quero sapato de criança, vai aparecer. Quero sapato de mulher, vai aparecer. Quero sapato feminino, vai aparecer. Quero sapato masculino, já não vai aparecer. Por quê? Porque tem a palavra que eu negativei. Eu quero aparecer para todo mundo, menos para masculino, ok? Bom, então aqui estão as correspondências. Aonde que a gente faz para ativar isso no Google? Vamos aqui. Opa. Vamos pegar aqui a nossa ferramenta, tá? Então, eu tenho aqui palavras-chave, ok? Eu venho aqui, tá? E vou lá no meu bloco de notas. Então, digamos que eu achei boas essas palavras-chave, copio aqui e colo aqui, tá? Puxa vida, mas essa palavra aqui eu tô com dúvida, eu vou fazer ela de correspondência. Deixa eu até dar um exemplo depois. Tá aqui, tá? Mandei salvar. Vai aparecer aqui as minhas palavras-chave, ok? Essas duas aqui são outro exemplo que a gente deu. E aí aqui eu falo, puxa vida, essa aqui eu fiquei com dúvida. Então, tá vendo que tá aqui a correspondência ampla? Eu vou tirar e vou colocar uma correspondência por frase, tá? Ele já muda para correspondência por frase, mando salvar e ele já vai aparecer aqui, que só vai aparecer se tiver no meio da frase, no fim, no começo, tal, exatamente como está aparecendo aqui, tá? Ou não, eu quero uma correspondência exata, coloco o símbolo, tá? Correspondência exata, já trocou aqui e aparece aqui para mim. Por que eu uso correspondência ampla de frase de exata? Depende muito do seu orçamento e a quantidade de palavras que você vai buscar. Digamos que você está querendo uma palavra ampla que tenha lá, sei lá, 18 mil buscas por mês. Tá? 30 mil buscas por mês, 1000 buscas por dia, e você tem para gastar R$100 por dia. Então você tem que meio que limitar a palavra-chave, por exemplo, na exata ou na de frase, na correspondência de frase, porque senão o seu orçamento nunca vai dar. Tá? Então o Google, você coloca ali para que o Google ele possa ir aparecendo ao longo do dia para as melhores pessoas, e aí você tem uma estratégia onde exista conversões, tá? Bom, o que mais? Você vem aqui nas palavras negativas, tá? Então eu vou adicionar, vou lá para o meu bloquinho de nota e... Opa, copio aqui, vou tirar essas duas aqui que foi só o exemplo que a gente deu. Digamos que sejam essas as palavras. Seleciono aqui, todas elas, copio, Ctrl C e colo, tá? Ah, detalhe, tanto para palavras positivas quanto palavras negativas, você pode fazer por grupo de anúncios ou para toda a campanha. Se você fizer para toda a campanha, todos os grupos de anúncio, essas palavras vão estar sendo validadas. Se você fizer por grupo de anúncio, apenas para aquele grupo de anúncios vai estar sendo validada essa campanha, ok? Então aqui grupo de anúncio digamos que aqui é consultoria em preços, né? Ou a campanha que seria a consultoria financeira, tá? E aí eu mando salvar e vai aparecer para todos os grupos de anúncio, ok? Outra coisa super importante, super fundamental. Todos os dias depois que você faz uma campanha, é importante você monitorar a campanha. Como é que você monitora o que está acontecendo com a sua campanha em relação a palavras-chave? Aqui, ó, termos de pesquisa. Vai aparecer aqui quais termos estão acionando os seus anúncios. E aí você pega os termos que são bons, tá? Você pode colocar nas palavras-chave positivas e os termos que são ruins, negativa, nas palavras-chave negativas, ok? Bom, então com isso aqui a gente agora consegue ter uma ideia de como que a gente vai trabalhar as palavras-chave para ter performance na nossa campanha, beleza? Espero que você tenha gostado, sucesso e até o próximo vídeo aí.